Graça e paz, amados. Esse que vos fala é o pastor Washington Alves. Eu queria contribuir de alguma forma. Assim como eu tive a minha dificuldade, eu creio que muitos dentro da igreja, muitos que estão envolvidos com a obra de Deus, quando eu falo muitos, eu digo obreiros, cooperadores, diáconos, presbíteros e, por que não dizer, pastores, que têm a dificuldade de desenvolver a palavra de Deus na área da pregação. E de uma forma simples, rápida, não que nós devamos fazer a obra de Deus de qualquer forma, mas de uma forma eficaz, você desenvolver uma pregação, uma saudação, você pode usar esse modelo até para você elaborar um livro. Então, vamos direto ao assunto. A primeira coisa que você tem que fazer é orar. Uma vida de oração. Uma vida de contato com Deus. Uma vida diária, devocional. É importante orar a Deus. Porque quando oramos, estamos falando com o Senhor. E quando temos contato com a sua palavra, Deus fala conosco. Então a primeira coisa é orar. A segunda coisa é ler a palavra de Deus. Já oramos, estamos de posse da palavra de Deus, fazemos a leitura com atenção, fazemos perguntas para o texto. Aonde está ocorrendo aquele determinado assunto? Aí nós vamos entrar na área geográfica. Quem são as pessoas que estão dentro daquele texto? Qual é a posição deles? Qual que é a situação deles? Faça perguntas para o texto e vai anotando, vai fazendo um rascunho, fazendo anotações. Pegue os detalhes do texto. É de noite? É de dia? Quando que está ocorrendo aquilo? É inverno, é o verão? Está chovendo? É região de vale, de montanha? Quais são os detalhes? Pergunte para o texto. Quero enfatizar. Leia o texto. Leia o texto. Leia uma vez. Leia 2 vezes. Leia 10 vezes o texto, porque isso vai fixar, você vai se familiarizar com o texto. O que nós percebemos? As pessoas ficam nervosas porque não estão familiarizadas com o texto. Então, leia o texto de forma exaustiva, porque isso vai trazer segurança e vai brotar detalhes no texto que talvez numa leitura rápida a gente não tenha visto. E como que eu monto isso? Como é que eu organizo? Aí a parte organizacional, que a gente chama de esboço, o esboço. Nós vamos criar uma linha para a gente não se perder. O esboço servirá para a gente fazer a introdução, começar, como que eu começo, como que eu desenvolvo a ministração e como que eu termino. Então a primeira coisa, agora temos o texto, precisamos de um tema para esse texto, como está aqui no caderno, temos o texto, aqui está Mateus 8,14, precisa
colocar o tema e fazer uma introdução. A introdução não pode tomar muito tempo. Ela tem que ser de 2 a 3 minutos. E, tendo esse texto, desenvolva os tópicos. Aqui do lado tem um outro modelo. O modelo número 1 aqui. Eu coloquei o texto de Eclesiastes, capítulo 11, 1. E o tema eu coloquei assim: compartilhando a minha bênção. E a introdução: todos têm necessidades. O pão é o alimento mais comum entre vários povos. Com base nesse texto, eu dividi o versículo em 3 tópicos. O que é lançar o pão? O texto pede isso. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Lança o teu pão. O texto diz que esse pão está conosco. Então, se eu tenho pão, Deus já me abençoou. E é necessário que eu compartilhe este pão com os necessitados. Aí eu já estou entrando no tópico 2, sobre as águas. O livro de Apocalipse fala sobre águas e que essas águas representam povos, nações e línguas. Então eu tenho que compartilhar a minha bênção com os necessitados, com as pessoas. Eu tenho que lançar o meu pão sobre essas águas. E o tópico 3, que diz: depois de muitos dias o achará. E aí nós vamos concluir fazendo a aplicação. Devemos compartilhar as bênçãos que o Senhor nos concede, o pão que nós temos. A Bíblia diz que Jesus, ele é o pão da vida. O pão da vida. Então nós compartilhamos a nossa bênção física, material, mas principalmente compartilhamos o pão da vida, que é Jesus Cristo. Lançando sobre as águas, sobre os povos, sobre as nações, que tem a necessidade do pão físico, mas tem a necessidade do pão espiritual. Depois de muitos dias a achará. Então, você conclui a mensagem dizendo que a bênção compartilhada trará bênçãos para o seu futuro. O compartilhar da bênção hoje vai trazer bênçãos daqui a muitos dias. Amém? Eu espero ter ajudado e agradeço por você ter me dado atenção. E se você gostar, você dá um positivo e compartilha. Porque o pão tem que ser compartilhado. A bênção tem que ser compartilhada. Se foi bênção para você, compartilhe e Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.